Brenda, com o vestido brilhando sob as luzes da gala, tomou o microfone. Ele projeta pontes pequenas, anunciou, com a voz carregada de desprezo, enquanto eu construo impérios. As risadas educadas da plateia atingiram Frank em cheio, deixando-o vulnerável. Sua vida cuidadosamente construída se desfez quando o olhar frio dela o encarou. Você tem sido um peso morto na minha jornada por anos. O murmúrio de uma centena de conversas se dissipava e aumentava ao meu redor, um ritmo previsível no baile de gala beneficente anual de Brenda. Eu estava perto de um ficus alugado, uma taça de champanhe intocada gelando meus dedos, sentindo o frio familiar do desprezo público. Era menos uma sensação e mais uma ausência de calor, um espaço na sala lotada que definitivamente não era para mim. Os eventos de Brenda eram sempre assim. Ela se movia pela sala em um turbilhão de seda e confiança, seu vestido vermelho um farol. As pessoas gravitavam em sua direção, suas risadas ecoando pelos tetos altos do salão de baile reformado. Eu a observei se aproximar, um sorriso ensaiado no rosto, mas seus olhos transmitiam uma mensagem diferente. Frank, disse ela com a voz clara apesar do barulho, por que você está aqui? Ela não esperou por uma resposta. Sua mão, fina e fria, encontrou meu braço, puxando-me gentilmente, mas com firmeza, em direção ao palco elevado onde os prêmios da noite seriam entregues em breve. O holofote, destinado aos filantropos, nos iluminou. Um pequeno silêncio tomou conta da multidão quando Brenda pegou o microfone, um movimento ensaiado. Senhoras e senhores, começou ela, com a voz suave e confiante. Alguns de vocês talvez conheçam Frank. Uma risada fraca escapou de seus lábios. Ele é meu marido. Projeta pequenas pontes para o condado, coisas robustas, tenho certeza. Uma onda de risos educados e cúmplices se espalhou pela sala. Enquanto eu, como vocês sabem, fez uma pausa deixando a implicação pairar no ar, construo impérios. Seu olhar penetrante e direto pousou em mim. Senti a pressão de falar, de dizer alguma palavra educada, mas o microfone já havia sumido do meu alcance. Brenda o arrancou de volta, segurando-o com firmeza. O divertimento inicial em seu rosto se transformou em amargura. Você tem sido um peso morto na minha jornada por anos, Frank, declarou ela, com a voz se elevando, impulsionada pelo champanhe que havia bebido e pela arrogância do momento. As palavras, proferidas com tamanha certeza pública, pairaram no ar. Doug Peterson, um dos sócios de investimento de Brenda, um homem com quem eu às vezes jogava golfe, começou a se aproximar da beira do palco, com uma expressão preocupada no rosto. Brenda simplesmente o dispensou com um gesto impaciente do pulso, sem jamais desviar o olhar do meu. Seu foco era absoluto, implacável. Conte a todos, Frank, exigiu ela, sua voz cortando os murmúrios restantes. O que você fez hoje? Que grande feito você alcançou enquanto eu buscava o financiamento para o novo projeto no centro da cidade? Quando finalmente consegui falar, minha voz estava monótona. Finalizei os planos para o viaduto da Rua Elm, eu disse, e acho que você já bebeu o suficiente, Brenda. Estendi a mão, num instinto silencioso de acalmá-la, talvez para segurar seu braço e guiá-la para fora do palco antes que a situação piorasse. Ela recuou bruscamente como se eu a tivesse queimado, derramando um pouco de champanhe no chão polido. O líquido cintilou sob as luzes do palco. Não se atreva. Ela cuspiu as palavras com os olhos faiscando. Não se atreva a me dizer o que fazer. Você sempre tenta controlar as coisas, me manter pequena, me puxar para o seu nível de mediocridade. Eu a observei, uma estranha calma me envolvendo. Os anos de planejamento, as observações silenciosas, os cálculos meticulosos, tudo se solidificou em uma única verdade inegável. Este espetáculo, este desmantelamento público, não foi uma surpresa. Foi apenas o ato final e dramático. Acabou, Frank, anunciou ela para a multidão em silêncio, a voz tremendo um pouco agora, mas de raiva, não de arrependimento. Aqui e agora. Estou me divorciando de você. Já te carreguei por tempo demais. Você é um peso constante para o meu potencial. Como quiser, Brenda, eu disse. Minha voz era baixa, quase inaudível até para ela, mas ela ouviu. Seus olhos se estreitaram, depois se arregalaram, como se minha falta de reação fosse a gota d'água. Ela virou levemente a cabeça, examinando a sala por um instante, e então apontou. Segurança, chamou, sua voz recuperando o tom teatral. Por favor, acompanhe meu marido para fora do prédio. 2 homens de terno escuro, com rostos impassíveis, caminharam em direção ao palco.
Desci os 2 degraus, meus pés encontrando o ritmo do tapete macio. Os rostos na multidão se tornaram indistintos. Senti o peso do momento, o olhar coletivo, mas por baixo disso, uma resolução silenciosa e fria havia se enraizado. Meu pequeno apartamento parecia um mundo à parte, longe do glamour da cidade, longe do mundo de Brenda. O zumbido baixo da geladeira velha era o som mais alto. O gosto residual de champanhe e a humilhação pública do baile de gala pareciam evaporar no ar sóbrio do meu próprio espaço. A luz fluorescente da cozinha lançava um brilho pálido sobre meu jantar intocado. Era um lugar de tranquilidade, de praticidade, não de ostentação. Eu gostava assim. O contraste com o salão de baile reluzente, os vestidos de grife e os pronunciamentos grandiosos de Brenda eram um alívio físico. Ali não havia expectativas de grandeza, apenas o conforto sólido e despretensioso de um lugar que eu mantive escondido dela por anos. Pensei em Eleanor Vance, minha antiga senhoria dos tempos da faculdade, uma mulher de olhar penetrante e mente ainda mais afiada. Ela tinha visto muita coisa em seus 70 anos. Eles vão te subestimar, Frank, costumava dizer com a voz rouca de tanto cigarro. Vão ver o rapaz quieto, aquele que não chama atenção. Use isso a seu favor. Deixe que pensem que te conhecem bem. Suas palavras ecoavam agora, uma verdade reconfortante. Ela me ensinou sobre resiliência, sobre a força oculta em ser ignorado. Na manhã seguinte, a notícia explodiu. Meu telefone, que permanecera silencioso durante anos de casamento, vibrou com notificações. Manchetes gritavam em diversos tabloides online e sites de notícias locais. CEO Brenda Thorne se divorcia do marido, peso morto, ao vivo no palco. Choque na gala. A saída humilhante de Frank Thorne. Os artigos me pintavam como alguém lamentável, uma sombra no mundo brilhante de Brenda. Me retratavam como um homem que simplesmente existia, eclipsado por seu brilho. Li alguns. Depois desliguei o telefone. Era exatamente o que Brenda gostaria. Mais tarde, naquele dia, sentei-me em frente a Karen Davis, minha advogada. Seu escritório, ao contrário da espaçosa suíte executiva envidraçada de Brenda, era eficiente e discreto. Estantes de livros revestiam as paredes, repletas de grossos tomos jurídicos. A própria Karen era perspicaz e objetiva. Usava um terno cinza escuro sob medida e falava com uma franqueza que desmascarava qualquer pretensão. Ela estava preparada. Nós duas estávamos. A Brenda já divulgou um comunicado. Começou Karen tamborilando os dedos com uma caneta e um bloco de notas amarelo. Ela alega dependência financeira, diz que você dilapidou os recursos dela. E, claro, a questão do abuso emocional, citando sua frieza e falta de apoio. É a mesma tática de sempre, Frank. Ela me olhou, com uma expressão indecifrável. Está em todos os canais locais. Estão reprisando trechos da festa de ontem à noite sem parar. Eu simplesmente assenti. Isso não era novidade. Era o roteiro. Ativei a primeira fase do meu plano. Uma série de e-mails e ligações para uma rede que eu havia construído pacientemente ao longo de 2 décadas. Era uma rede discreta, escondida à vista de todos. Não uma rede de figurões influentes, mas de participantes menores e confiáveis. Investidores imobiliários locais, alguns negociadores independentes de commodities, alguns indivíduos experientes em empreendimentos tecnológicos especializados. Brenda, focada em seu grande império, nunca se preocupou em olhar além do engenheiro de pontes do condado. Lembrei-me dos meus primeiros tempos, recém-saído da faculdade, trabalhando longas horas e economizando cada centavo. Minha mãe era costureira, meu pai mecânico, origens humildes, como se dizia. Enquanto Brenda se dedicava a construir sua reputação no crescente cenário tecnológico, buscando capital de risco e atenção da mídia, eu acumulava riqueza silenciosamente. Pequenos investimentos, planejamento cuidadoso, observando os mercados à distância. Aos poucos, construindo um mosaico que se tornou um significativo e oculto tesouro de riqueza e influência. Brenda havia desdenhado do meu salário de engenheiro, considerando-o uma ninharia, sem perceber os juros compostos dos investimentos que ela nunca viu. O encontro com o Sr. Jenkins, meu banqueiro de longa data, foi breve e direto. Era um homem mais velho, de cabelos grisalhos, com modos discretos. Deslizou uma pasta sobre a mesa de mogno polido. Tudo em ordem, Sr. Thorne, disse ele em voz baixa. Os fundos são líquidos, os ativos diversificados. Mais do que suficiente, creio eu, para a tarefa em questão. Sua afirmação serena foi mais poderosa do que qualquer declaração grandiosa.
Assinei os papéis, a tinta escura contrastando com o branco das folhas. Esses eram os documentos que dariam início ao que eu chamava, em particular, de A Grande Revelação, uma série de manobras financeiras planejadas para desmantelar o mundo cuidadosamente construído por Brenda. A Brenda vai te atacar com tudo, Frank, avisou Karen, quebrando o silêncio. Ela sempre ataca. Vai usar todos os truques possíveis, todas as táticas de difamação. Cada detalhe precisa ser preciso, Karen. Instruí com a voz neutra. Sem emoção, apenas fatos. Deixe-a brilhar diante das câmeras. Nós seguiremos as regras. A decisão por esse caminho se consolidou anos atrás, não num acesso de raiva, mas num momento de fria clareza. Foi quando minha mãe estava no hospital, travando uma batalha perdida. Liguei para Brenda, precisando que ela entendesse que estivesse presente. Sua resposta foi um lacônico. Tenho uma reunião crucial do conselho, Frank. Você resolve isso. Essa indiferença fria, essa priorização da reunião em detrimento da minha mãe moribunda, foi o momento decisivo. Foi aí que o planejamento realmente começou. Nos dias seguintes, os esforços públicos de Brenda para controlar a narrativa se intensificaram. Ela apareceu em programas de entrevistas locais, com os olhos marejados de lágrimas convenientes, retratando-se como vítima de um marido manipulador e indiferente. Ela era uma mestra da atuação, mas, em meio ao seu teatro, pequenos tremores começaram a atingir a Hale & Combe, sua empresa. Uma leve queda no valor das ações, um boato sussurrado sobre um investidor importante retirando seu investimento. Nada grave, nada visível ao público ainda. Apenas as primeiras vibrações tênues das engrenagens girando. Permiti-me um leve sorriso. O jogo havia começado. A equipe jurídica de Brenda entrou com o pedido de divórcio com a agressividade previsível. As exigências detalhavam uma parte significativa dos meus bens, que eu considerava pouco ricos. Uma quantia que seria ridícula se não fosse tão insultante. A narrativa pública dela, de que eu era um engenheiro sem um tostão, claramente guiava a estratégia deles. Karen, minha advogada, analisou os documentos com uma expressão sombria no rosto. Eles acham que você ainda é o engenheiro do condado com uma aposentadoria modesta, comentou, batendo nos papéis. Eles estão pedindo tudo: pensão alimentícia, divisão da casa, uma parte dos seus ganhos futuros. Minha contra-argumentação foi rápida, executada com a eficiência silenciosa de uma jogada de xadrez bem executada. Não se tratava de negar suas exigências, mas sim de desmascará-las. A resposta revelou uma complexa teia de empresas de fachada, fundos fiduciários cegos e participações diversificadas que faziam meus modestos bens parecerem substanciais. Os documentos legais detalhavam investimentos em dezenas de empreendimentos menores, uma rede cuidadosamente construída ao longo de décadas, tudo legalmente protegido e praticamente desconhecido para Brenda. A reação inicial de Brenda, segundo minhas fontes, foi de desdém. Ela teria dito com desdém: é uma tática. Frank está tentando esconder o pouco que tem. Minha equipe jurídica vai expor tudo. Ela estava confiante. Sua crença na própria narrativa inabalável. Ela ainda me via como o homem que havia humilhado publicamente, não como o arquiteto de sua ruína silenciosa. Simultaneamente, as engrenagens do meu plano continuavam a girar. Comecei a adquirir discretamente ações da Titan Developments, uma grande construtora que era a principal parceira da Hale & Combe em vários grandes projetos. Foi um processo lento e metódico, executado por meio de diferentes representantes e empresas de participações, planejado para permanecer discreto. Muitas vezes pensei na ambição de Brenda. Era uma força da natureza, implacável e inflexível. Lembro-me de vê-la no início do nosso casamento, encantando investidores, pressionando-os, sempre seguindo em frente. Ela atropelava qualquer um que estivesse em seu caminho, sem pensar duas vezes, sem olhar para trás. Muitas vezes eu estava entre aqueles que ela descartava casualmente, minhas contribuições minimizadas, minhas opiniões ignoradas. A próxima fase envolveu um vazamento estratégico. Combinei para que uma dica discreta e não rastreável chegasse a Bethany White, uma perspicaz repórter de negócios conhecida por seu trabalho investigativo. O vazamento insinuava discrepâncias financeiras preocupantes dentro da Hale & Combe, sugerindo uma história mais profunda além das manchetes chamativas. Era vago o suficiente para ser plausível, específico o bastante para despertar seu interesse. O vazamento logo causou alvoroço. O Sr. Thompson, diretor financeiro de Brenda, um homem nervoso com cabelos ralos, a abordou preocupado com a liquidez da empresa.
O fluxo de caixa está mais apertado do que o previsto, Brenda, gaguejou ele, segundo minha fonte, e esses rumores estão deixando alguns de nossos credores menores apreensivos. Brenda, sempre desdenhosa de tudo que não se encaixava em sua grande visão, dispensou as preocupações dele com um gesto de mão. Bobagem, Thompson, disse ela. Estamos prestes a fechar o projeto Elmwood Park. Concentre-se em garantir esse novo empréstimo multimilionário. Isso vai calá-los. Seus olhos estavam fixos na próxima grande vitória, cegos para a lenta erosão sob seus pés. Lembrei-me de ter visto Brenda com Gary Stone, seu amante, no início do nosso casamento. Um olhar fugaz, uma mão nas costas dela por um instante a mais durante um jantar corporativo. Na época, ignorei, atribuí a minha própria insegurança a um truque da luz. Agora eu sabia. Foi uma das muitas pequenas traições que engoli em silêncio ao longo dos anos. O relatório seguinte de Karen expôs as provas. Os gastos pessoais extravagantes de Brenda, roupas de grife, joias caras, viagens para spas europeus, tudo debitado nas contas da empresa, disfarçado de entretenimento de clientes ou despesas de marketing. Os valores eram impressionantes, um sangramento constante de fundos que poderiam ter ajudado a Hale & Combe a superar sua crescente vulnerabilidade financeira. Autorizei a próxima série de ações. Por meio de uma série de aquisições cuidadosamente planejadas, comecei a comprar fornecedores e empreiteiros essenciais para a Hale & Combe, pequenas empresas, negligenciadas por Brenda, mas cruciais para suas operações. Uma a uma, elas ficariam sob meu controle, isolando lentamente a Hale & Combe e tornando cada vez mais difícil para ela conduzir os negócios normalmente. Brenda, alheia a essas maquinações mais profundas, confidenciou a Gary Stone sobre seu divórcio problemático. "O Frank está sendo mesquinho, Gary", reclamou ela, tentando me incomodar com esses joguinhos legais ridículos. Ela minimizou a situação, considerando-a um pequeno incômodo, uma distração de seus planos maiores. Gary, sempre o bajulador, alheio à verdadeira natureza do poder em jogo, assegurou-lhe: "Não se preocupe, Brenda, você é forte demais para ele. Tudo ficará bem." Ele viu o que ela queria que ele visse. O CEO triunfante, a mulher injustiçada. Alguns dias depois veio a notícia. Brenda havia conseguido o novo empréstimo multimilionário. Ela sentiu uma renovada sensação de triunfo, mais uma vitória em sua trajetória. A percepção pública era de que ela estava superando a tempestade, emergindo mais forte do que nunca. Eu observava de longe, notando sua confiança, a maneira como ela mantinha a cabeça erguida nas fotos brilhantes da revista. Eu sabia que aquilo era construído sobre areia movediça. A teia estava se aprofundando. O projeto Elmwood Park da Hale & Combe, a joia da coroa de Brenda, enfrentou seu primeiro obstáculo. Atrasos inesperados se acumularam, seguidos por estouros de orçamento significativos. Os materiais para as fundações, geralmente entregues pontualmente, sofreram atrasos repentinos devido a problemas logísticos obscuros com fornecedores que, coincidentemente, haviam mudado de proprietário recentemente. O gerente de projeto ligava para Brenda semanalmente, com a voz cada vez mais rouca, sem conseguir explicar por que componentes essenciais estavam constantemente atrasados ou por que os subcontratados estavam repentinamente indisponíveis. Eram, claro, os mesmos subcontratados e fornecedores que eu agora controlava discretamente. O conselho de administração, composto por empresários experientes e conservadores, começou a levantar questões. Não acusações diretas ainda, mas perguntas incisivas e investigativas sobre a saúde financeira da Hale & Combe. Exigiam respostas que Brenda, envolta em suas ilusões de poder incontestável, tinha dificuldade em fornecer. Ela sabia, ou pelo menos suspeitava, que eu estava por trás disso. Acusou-me perante seu círculo íntimo, com a voz tensa de fúria, mas não tinha provas. Apenas a intuição de que um homem discreto como eu não seria capaz de orquestrar uma série de eventos tão complexa. Então, o artigo de Bethany White foi publicado. Não era uma reportagem bombástica de primeira página, mas sim uma matéria meticulosamente pesquisada na seção de negócios do jornal mais respeitado da cidade. Detalhava os problemas financeiros inesperados da Hale & Combe, questionando as decisões de gestão de Brenda, destacando os gastos extravagantes e insinuando de forma sutil má administração da empresa. O tom era profissional, factual, mas devastador.
As consequências foram imediatas. A confiança dos investidores, já abalada, evaporou. Os escritórios da Hale & Combe começaram a receber ligações não com novas ofertas, mas com pedidos de esclarecimentos e garantias. Alguns começaram a recuar, assustados pela imprensa negativa e pela repentina incerteza em torno da reputação antes imaculada de Brenda. As primeiras rachaduras no império começavam a aparecer. Sentei-me com Karen, analisando um dossiê detalhado. Ele continha fotografias, recibos de hotel com data e hora, e comunicações obtidas discretamente que documentavam meticulosamente o caso de Brenda com Gary Stone. Abrangia anos, compilado com esmero. Lembrei-me das explicações evasivas de Brenda para suas noites em claro, sua frieza na nossa cama, o crescente distanciamento entre nós que eu tentara, por um tempo, ignorar. As evidências agora revelavam o que eu já pressentia há muito tempo. Karen olhou para mim com um lampejo de algo, talvez pena, nos olhos. Isso é forte, Frank, disse ela em voz baixa. Pode destruí-la pessoalmente, não apenas profissionalmente. Ela aconselhou cautela, a não usar a substância a menos que fosse absolutamente necessário. Mas eu estava decidida. A verdade sempre encontra um jeito de brilhar, Karen, eu disse, com a voz calma. Só precisamos garantir que o interruptor esteja ao nosso alcance. Encurralada, Brenda reagiu com fúria. Confrontou o Sr. Thompson, seu diretor financeiro, acusando-o de deslealdade e de conspiração contra ela. Você está piorando as coisas, Thompson, gritou. Esses números são uma farsa. Mas Thompson, um homem cuja carreira dependia de dados precisos, insistiu na crescente crise. As contas são reais, Brenda. A empresa está perdendo dinheiro a rodo. Enquanto isso, Gary Stone começou a sentir a pressão. Seus próprios investimentos menores, atrelados à fortuna da Hale & Combe, começavam a parecer precários. Ele se distanciou, sutilmente a princípio, depois de forma mais aberta. As ligações para Brenda se tornaram menos frequentes, suas palavras de consolo mais vazias. Ele era um amigo de ocasião e a tempestade estava chegando. Chegou a hora do primeiro grande golpe financeiro. Iniciei uma série de ações judiciais, acionando cláusulas nos intrincados contratos que eu havia redigido meticulosamente. Essas cláusulas revelaram minha verdadeira propriedade sobre diversos ativos vitais dos quais a Hale & Combe dependia. O terreno para um importante projeto de desenvolvimento, as patentes de um material de construção exclusivo e até mesmo a empresa de leasing de suas máquinas pesadas. A revelação repentina e inegável do meu controle sobre esses elementos cruciais causou um grande impacto na empresa. A reação do conselho foi imediata e decisiva. Exigiram uma reunião de emergência, com as vozes agora carregadas de alarme diante do súbito e inexplicável desmoronamento financeiro. As peças, antes ocultas, agora estavam inegavelmente conectadas, apontando diretamente para um ataque orquestrado de maior escala. Brenda se esforçou desesperadamente tentando apagar seus rastros e encontrar uma saída para o cerco que se fechava cada vez mais. Ela ligou para seus advogados, sua equipe de relações públicas, mas o terreno sob seus pés estava se movendo rápido demais. Ela se viu cada vez mais encurralada, com suas opções diminuindo cada vez mais. Dei mais um passo. Uma denúncia anônima foi entregue ao detetive Carter, um investigador experiente em crimes financeiros. Ela implicava Gary Stone em uma fraude financeira menor relacionada aos livros contábeis da Hale & Combe, um pequeno esquema de desfalque que Brenda convenientemente ignorou. Foi um golpe secundário, mas prejudicial. Numa foto de jornal daquele dia, um clique espontâneo tirado quando ela entrava no prédio do escritório, eu vi uma expressão de pânico crescente no rosto de Brenda. Seus olhos, geralmente tão confiantes, estavam arregalados, um lampejo de medo substituindo a arrogância habitual. Foi a primeira vez que a vi verdadeiramente vulnerável. A visita do detetive Carter à Hale & Combe foi discreta, mas os rumores se espalharam pelo escritório como fogo em palha seca. Ele viera atrás de Gary Stone para interrogá-lo sobre a denúncia anônima referente a uma pequena fraude financeira. Gary, segundo ouvi dizer, negou tudo, alegando falsas acusações e um ex-marido vingativo. As sementes da dúvida, porém, foram plantadas, não apenas para Gary, mas para todos ao redor de Brenda que haviam confiado em sua imagem de invencibilidade cuidadosamente construída. O confronto do conselho com Brenda ocorreu a portas fechadas, mas a raiva deles reverberou por toda a empresa.
Minhas fontes me informaram que eles apresentaram provas irrefutáveis. Os relatórios financeiros detalhados que Karen havia compilado, os atrasos crescentes nos projetos, a perda inexplicável de fornecedores essenciais e as despesas pessoais exorbitantes cobradas da empresa. Eles falaram de má gestão, negligência e da possibilidade muito real de fraude. Brenda, fiel ao seu estilo, tentou desviar o assunto. Apontou o dedo, culpando um funcionário desonesto. Uma tentativa de transferir a culpa para o pobre Sr. Thompson, que já estava de licença médica, ou descartou tudo como mera vingança de Frank, um ex-marido ressentido tentando causar problemas. Mas as evidências eram concretas demais, precisas demais. Seu teatro habitual não surtiu efeito diante dos números frios e objetivos. Então veio a próxima revelação. Através de um comunicado de imprensa cuidadosamente orquestrado, emitido por uma das minhas empresas de fachada, revelei publicamente a minha propriedade da Titan Developments. O anúncio causou um grande impacto no setor. A Titan, um pilar do cenário da construção civil local, agora pertencia ao coitado e ofuscado Frank Thorne. Foi uma jogada que ninguém, especialmente Brenda, havia previsto. Doug Peterson, o sócio investidor que certa vez tentara intervir em favor de Brenda no evento de gala, estava agora firmemente sob minha influência. Ele era um empresário astuto, leal ao lucro, não ao sentimentalismo. Foi ele quem desferiu o golpe final e devastador. A Titan Developments estava encerrando sua parceria com a Hale & Comb, com efeito imediato, alegando diferenças financeiras e éticas irreconciliáveis. Brenda ficou atordoada. O projeto Elmwood Park, sua maior conquista, o império do qual tanto se gabara, desmoronou diante de seus olhos. A notícia se espalhou simultaneamente pelos canais de notícias locais. O espetáculo que ela havia orquestrado para mim agora refletia sua própria ruína. Durante o processo de divórcio, Karen apresentou toda a extensão da minha riqueza e influência ocultas, a discriminação detalhada dos meus ativos diversificados, a propriedade de várias empresas, a magnitude da minha estratégia financeira de longo prazo. A equipe jurídica de Brenda, arrogante e confiante apenas algumas semanas antes, ficou atônita. Seus rostos, geralmente compostos, revelaram uma crescente percepção do profundo erro de julgamento que cometeram. Eles me subestimaram completamente. Acreditaram na versão dela. Lembro-me de ter recebido uma ligação naquela noite. Era Eleanor Vance. Sua voz rouca, mas clara, soou pelo telefone. "Você está jogando a longo prazo, Frank", disse ela com um toque de orgulho na voz. "Exatamente como eu te ensinei." Suas palavras foram uma validação silenciosa, uma lembrança dos anos de preparação em silêncio. O aperto financeiro aumentou. As linhas de crédito da Hale & Comb foram congeladas. Os bancos, assustados com as notícias na mídia e o súbito desmoronamento das parcerias da empresa, exigiram o pagamento imediato dos empréstimos pendentes. A empresa estava à beira da falência. O império estava ruindo. Brenda tentava desesperadamente entrar em contato com Gary Stone. Eu sabia disso porque meu telefone, antes tão silencioso, agora estava cheio de ligações de conhecidos, muitos dos quais Brenda estava ligando. Mas Gary havia se tornado esquivo, seu telefone só dava caixa postal. Ele era um rato fugindo de um navio afundando, abandonando a mulher a quem um dia havia assegurado, com charme, que tudo ficaria bem. É assim que as escolhas custosas da vida se desenrolam, muitas vezes com uma precisão inesperada. Fique até o final para ver como as peças finais se encaixam. Então veio o próximo golpe. Uma denúncia anônima cuidadosamente colocada levou à divulgação pública do caso extraconjugal de longa data de Brenda com Gary Stone. O dossiê detalhado, antes mantido em sigilo, agora estava nas mãos da mídia. O frenesi se intensificou, passando dos problemas financeiros para o escândalo pessoal. A imagem cuidadosamente construída da CEO injustiçada, vítima de um ex-marido vingativo, desmoronou. Vi a imagem pública de Brenda, antes inabalável, ruir sob o peso da traição. Os sussurros transformaram-se em gritos, os julgamentos sutis em condenação aberta. O império não estava apenas arruinado financeiramente. Sua rainha estava em desgraça. A notícia do caso extraconjugal de Brenda se espalhou rapidamente. Não se restringia mais aos canais locais. Estampava as manchetes dos tabloides nacionais e revistas de negócios. Sua imagem cuidadosamente construída, fruto de décadas de aparições calculadas e contatos estratégicos, desmoronou da noite para o dia.
A mudança na percepção pública foi imediata e brutal. Gary Stone, agora alvo tanto da investigação do detetive Carter sobre a pequena fraude, quanto do implacável escrutínio da mídia, cedeu à pressão. Ele era um operador de pequena monta, não talhado para esse tipo de holofote. Ligou para Brenda, não para se desculpar, mas para confessar seus outros negócios, aqueles que mantinha escondidos até dela, usar as conexões dela, o prestígio da empresa dela, para seus próprios golpes discretos, alavancando o nome da Hale & Combe para ganho pessoal em empreendimentos menores e mais obscuros. Estava apavorado, jogando-a aos leões para se salvar. A ligação furiosa de Brenda para Gary foi lendária, pelo menos, segundo os funcionários que a ouviram. Seus gritos ecoaram pelo escritório. A constatação de que ele não a amava nem mesmo se importava de verdade com ela, mas a usara apenas como um degrau, assim como ela mesma usara tantas outras pessoas, foi um golpe duro. Ela finalmente estava provando do próprio veneno. O conselho, não mais disposto a tolerar suas evasivas, iniciou uma investigação interna completa. Os peritos contábeis contratados rapidamente descobriram a extensão do uso indevido de fundos da empresa por Brenda, as viagens luxuosas, o guarda-roupa de grife, as contas exorbitantes em restaurantes, tudo meticulosamente catalogado, tudo inegavelmente vinculado às contas da Hale & Combe. Não se tratava apenas de má administração, era puro roubo. Depus no tribunal, com voz firme e objetiva. Apresentei as provas irrefutáveis da má conduta financeira de Brenda, corroboradas pela meticulosa documentação de Karen. E falei, pela primeira vez em público, sobre os anos de abuso emocional, a constante humilhação, a erosão sistemática da minha autoestima. Não foi uma atuação, apenas um relato dos fatos. O homem quieto, finalmente com voz. Karen Davis, minha advogada, foi magistral. Ela desmontou com maestria a defesa de Brenda, que consistia principalmente em negações raivosas e tentativas de transferir a culpa. Karen voltou cada acusação contra Brenda, usando as próprias palavras dela, seus próprios documentos e sua própria imagem pública contra ela. Os advogados de Brenda, em apuros, pouco puderam fazer além de assistir ao desmoronamento de seu caso. Os assessores de imprensa de Brenda, uma equipe poderosa a qual ela havia pago uma fortuna, tentaram todos os truques possíveis. Divulgaram comunicados, plantaram notícias comoventes e até tentaram encenar uma entrevista emocionada. Mas a história já estava muito difundida, era condenatória demais, e as evidências esmagadoras. O público já havia formado sua opinião. Brenda Thorne, a magnata, era uma fraude. Lembrei-me de Brenda zombando da minha família, das minhas raízes, da minha vida tranquila. Sua mãe era costureira, Frank? Que antiquado! Ela debochou certa vez em um jantar, fazendo questão de que todos ao redor ouvissem. E seu pai era apenas mecânico? Não me admira que você não tenha ambição. Suas palavras, que tinham a intenção de ferir, apenas reforçaram minha determinação. O Sr. Thompson, o tímido diretor financeiro, agora fortalecido pela investigação interna e temendo por seus próprios problemas legais, prestou um depoimento completo aos investigadores. Ele detalhou os gastos imprudentes de Brenda, suas exigências para ocultar transações e seu flagrante desrespeito aos protocolos financeiros. Seu depoimento pintou um quadro condenatório, solidificando as acusações contra ela. Brenda enfrentou uma audiência pública, uma exigência da SEC e do banco. Sentou-se a uma longa mesa, sob o brilho das câmeras de televisão, diante de um painel de reguladores com semblantes sombrios. Sua compostura, antes sua arma mais poderosa, finalmente ruiu sob o implacável questionamento. Sua voz falhou, suas mãos tremeram e, pela primeira vez, ela pareceu verdadeiramente derrotada, despida de sua fachada cuidadosamente construída. Tentou recuperar o controle, evocar sua bravata habitual, mas seus argumentos soaram vazios, desesperados e totalmente inverossímeis. Meu celular vibrou. Uma mensagem curta e reconfortante de Eleanor Vance. Justiça, Frank, conquistada com muito esforço. Era tudo o que ela precisava dizer. O golpe final foi dado. O banco exigiu oficialmente o pagamento dos empréstimos da Hale & Combe. Não havia mais dinheiro, nem crédito, nem adiamento. A empresa, o trabalho de sua vida, estava oficialmente acabada. Declarou falência, com seus ativos a serem liquidados. Brenda ficou apenas com uma montanha de dívidas, seu nome sinônimo de escândalo e uma reputação destruída.
O império que ela construiu com ambição e engano desmoronou em pó. Número de palavras: 887. O processo de divórcio culminou em um confronto dramático no tribunal, o ato final no desmoronamento público da situação. A atmosfera no tribunal estava carregada de expectativa, a galeria da imprensa lotada, ansiosa pelo espetáculo. Frank Thorne contra Brenda Thorne, a engenheira discreta contra o CEO em desgraça. Mantive a calma no tribunal, meu depoimento preciso e factual, desprovido de emoção. Simplesmente apresentei a cronologia, os números, os documentos. A verdade, apresentada sem floreios, falou por si mesma. Brenda, por outro lado, era uma sombra do que fora. Seu terno, geralmente impecável, estava um pouco amarrotado, seu cabelo menos penteado. Sua voz, antes tão imponente, frequentemente tremia enquanto tentava se retratar como vítima de um marido vingativo e manipulador. Ela me pintou como o arquiteto de sua ruína, distorcendo a narrativa para sugerir que eu sempre nutrira um desejo secreto de destruí-la. O contraste entre sua atuação e meus fatos discretos era gritante. Karen Davis então assumiu o centro do palco. Ela apresentou uma cronologia meticulosamente compilada do meu apoio financeiro secreto a Hale & Combe durante seus anos de formação, investimentos que fiz sob pseudônimos, empréstimos que garanti, propriedade intelectual que licenciei para a empresa por uma fração do seu valor, tudo concebido para sustentar o império de Brenda quando ainda era uma ideia incipiente. Ela mostrou as injeções de capital, a orientação estratégica, o trabalho discreto nos bastidores que salvou a Hale & Combe de inúmeros fracassos iniciais. A equipe jurídica de Brenda tentou desconsiderar minhas contribuições como triviais, como meras divagações de um engenheiro ingênuo. Mas Karen, com fria precisão, demonstrou como cada uma das minhas intervenções havia sido crucial, como meu gênio estratégico, oculto sob a fachada de um humilde engenheiro, havia mantido a empresa de Brenda à tona. A juíza, uma mulher estoica com reputação de intelecto aguçado, ouviu atentamente. Em seguida, veio o depoimento de Gary Stone, prestado a contragosto após seus próprios problemas legais e um acordo judicial para evitar a prisão. Suas palavras foram um golpe final e condenatório. Ele corroborou as evidências de irregularidades financeiras, detalhou as instruções de Brenda para ocultar despesas e confirmou o uso pessoal de fundos da empresa por ela. Sua confissão relutante solidificou as alegações de fraude e má administração. Observei o rosto de Brenda, enquanto a verdade sobre meu plano de longo prazo, meu poder silencioso, finalmente se revelava para ela. Não se tratava apenas da ruína financeira ou da desgraça pública. Era a constatação de que o marido peso morto, o homem de quem ela havia zombado e desprezado, fora a mão silenciosa que guiara sua ascensão e, por fim, sua queda. Seus olhos, repletos de uma mistura de descrença e completo desespero, encontraram os meus por um breve instante. Não havia mais raiva, apenas uma compreensão vaga. A decisão da juíza foi definitiva, proferida com voz calma e clara, sem deixar margem para recurso. Ela me concedeu meus bens legítimos, a totalidade do meu patrimônio oculto, reconhecendo-os como bens separados e distintos do patrimônio conjugal, graças a acordos pré-nupciais cuidadosos e décadas de planejamento financeiro meticuloso. Brenda, por outro lado, ficou com penalidades legais e financeiras devastadoras. Ela foi condenada a pagar indenizações significativas por difamação, pelas declarações públicas falsas que fez e por fraude corporativa. Os ativos restantes da empresa, já dilapidados, seriam liquidados para cobrir uma parte de suas dívidas. Brenda desabou no tribunal, um amontoado de folhas em ruínas, o peso de suas perdas finalmente a esmagando. Seus advogados correram para o seu lado, mas não havia mais nada pelo que lutar. Saí do tribunal não com um sentimento de triunfo, mas com uma sensação silenciosa e cansada de dever cumprido. A luta havia terminado. A justiça, conquistada com tanto esforço, como Eleanor havia dito, era pesada, não estimulante. Uma repórter, Bethany White, tentou obter uma declaração enquanto eu saía, com sua equipe de filmagem logo atrás. Sr. Thorne, algum comentário sobre o veredicto? Ela gritou. Simplesmente balancei a cabeça negativamente, passando por ela sem dizer uma palavra. Não havia mais nada interessante a dizer. Naquela tarde, dirigi até a pequena e arrumada casa de Eleanor Vance. Ela me recebeu na porta com um sorriso cúmplice.
Sentamos em sua cozinha silenciosa, tomando café. Está feito, eu disse, com um tom definitivo. E agora, Frank? Perguntou ela com os olhos sábios pela idade e compreensão. Agora, respondi, olhando para o jardim meticulosamente cuidado dela. Eu reconstruo. Brenda foi obrigada a declarar falência pessoal. Seu império, outrora tão grandioso e reluzente, foi reduzido a pó, seus bens confiscados, seu nome sinônimo de má conduta corporativa. A ironia não me passou despercebida. A mulher que havia zombado publicamente dos meus míseros bens, agora não tinha nada. As repercussões legais se acumularam. Ela enfrentou acusações criminais por fraude financeira, com a investigação baseada nas evidências apresentadas em nosso processo de divórcio e no depoimento detalhado do Sr. Thompson. Sua imagem pública, antes impecável e deslumbrante, agora estava permanentemente manchada, de forma irreparável. Nenhuma estratégia de relações públicas seria capaz de desfazer o dano. Gary Stone, fiel à sua natureza oportunista, cortou todos os laços e desapareceu da vista do público. Seu nome ressurgiu brevemente em conexão com um caso menor de desfalque em um estado vizinho, e depois caiu no esquecimento. Ele foi uma pequena onda, não uma grande corrente, e seu capítulo nesta história chegou ao fim. Supervisionei discretamente a liquidação dos remanescentes da Hale & Combe. Foi um processo metódico e minucioso. Meu foco não era punir ainda mais os funcionários, mas garantir que todos, aqueles afetados pelas ações de Brenda, fossem tratados com justiça. Os pacotes de indenização foram generosos e usei minha rede de contatos para ajudar muitos a encontrar novos empregos. Foi um recomeço, não só para mim, mas também para aqueles que foram peões involuntários em seu jogo. Com esse capítulo encerrado, fundei uma nova empresa de engenharia. Era menor, propositalmente focada em projetos comunitários e sustentáveis. Não os projetos grandiosos e chamativos que Brenda tanto desejava, mas sim trabalhos práticos e duradouros. Reformar parques locais, projetar infraestrutura acessível, contribuir para melhorias mais discretas na cidade. Era um mundo bem distante do design corporativo implacável. Um mundo onde a integridade do trabalho importava mais do que as margens de lucro. Encontrei um consolo tranquilo neste novo trabalho. A precisão da engenharia, os resultados tangíveis, o impacto direto na vida das pessoas, tudo isso me trouxe de volta à realidade. Reencontrei velhos amigos, pessoas que me conheciam antes de Brenda, antes do império, antes daquela raiva silenciosa que alimentou meus anos de planejamento. Compartilhávamos refeições simples, conversávamos sobre esportes locais, discutíamos os melhores lugares para pescar. Era uma vida mais simples, desprovida da pretensão e da constante performance do mundo de Brenda. E nessa simplicidade, encontrei uma felicidade genuína que nem sabia que me fazia falta. As tentativas de Brenda de recorrer da decisão do tribunal foram em vão. Cada caminho legal que ela trilhou a levou a um beco sem saída, seus argumentos enfraquecidos pelas acusações criminais e pela culpa inegável. O sistema, antes manipulado por sua influência, agora se voltava contra ela com determinação inabalável. Recebi uma última carta desesperada da Brenda. Chegou ao meu novo escritório, um envelope grosso repleto de acusações e autopiedade. Ela me culpava por tudo, por sua ruína, pela perda de sua reputação, até mesmo pelo ar que respirava. Ela se via como vítima, mesmo agora, mesmo depois de todas as evidências. Li a carta uma vez e a arquivei, sem responder. Não havia mais nada a dizer a ela. Nossa conversa havia terminado há muito tempo. Refleti sobre o preço da minha vingança. Os anos que passei nas sombras, construindo cuidadosamente minha rede de contatos, planejando meticulosamente cada movimento, tudo isso enquanto vivia uma mentira. O homem em que me transformei durante esse tempo, frio, calculista e paciente ao extremo, foi uma transformação necessária, mas deixou suas próprias cicatrizes. A raiva silenciosa tinha sido um motor poderoso, mas também consumiu uma parte de mim. Eleanor Vance, sempre uma conselheira sábia, me lembrou disso durante um de nossos encontros semanais para tomar café. Às vezes, Frank, disse ela com o olhar firme, a única maneira de se curar é encarar de frente o que te destruiu. Ela tinha razão. Eu havia encarado, desmantelado, e agora precisava encontrar uma maneira de deixar para lá. Comecei a trabalhar como voluntário para uma instituição de caridade local, ajudando em seus projetos de construção e usando minhas habilidades de engenharia em um tipo diferente de construção. Era algo pequeno,
mas me deu um senso de propósito que ia além de riqueza e vingança. Era sobre retribuir, sobre criar algo positivo sem esperar nada em troca. Também vendi minhas ações restantes na Titan Developments. Foi uma transação lucrativa, mas, mais importante, representou um rompimento simbólico de todos os laços com aquele capítulo da minha vida. Eu não precisava mais daquele tipo de poder, daquele tipo de influência. Uma profunda sensação de paz começou a me envolver, uma serenidade que eu não sentia há anos. O zumbido do escritório silencioso, os sorrisos genuínos dos meus novos funcionários, a satisfação de uma ponte bem construída para um parque local. Essas eram as novas medidas do meu sucesso. O realismo frio da minha vingança havia cedido lugar a uma realidade mais calorosa e humana. Os anos se passaram. Minha nova empresa prosperou, construída sobre o zumbido constante da integridade e do valor real, focando em projetos comunitários, trabalho honesto e duradouro. Brenda se tornou um exemplo a ser evitado. Seu nome sinônimo de ganância corporativa e traição pessoal em todos os círculos empresariais. Ela cumpriu uma pena reduzida por seus crimes, saindo da prisão visivelmente destruída. Ocasionalmente, uma notícia surgia sobre Brenda, trabalhando em um emprego de baixa remuneração em uma parte esquecida da cidade. Um contraste gritante, quase irreconhecível com sua vida brilhante anterior. Eu não sentia alegria com essas notícias. Apenas uma melancolia silenciosa pelo imenso potencial perdido, desperdiçado por suas próprias escolhas. Dediquei-me a orientar jovens engenheiros, compartilhando minha sabedoria não apenas sobre habilidades técnicas, mas também sobre integridade, ética e trabalho árduo. Construí uma casa pequena e modesta em uma cidade tranquila do meio-oeste, longe da ambição e do barulho da cidade grande. Eleanor Vance faleceu em paz, como viveu, deixando-me uma pequena e significativa lembrança, seu exemplar gasto dos ensaios de Emerson, uma silenciosa recordação de sua orientação constante. Com o tempo, aprendi a perdoar, não Brenda, mas a mim mesma, pelas escolhas que fiz, pelo longo e sombrio caminho que percorri para alcançar um certo tipo de justiça. Conheci Sarah, uma mulher gentil e centrada que apreciava minha força silenciosa e minha natureza honesta, enxergando além da narrativa pública. Nossa vida juntas era simples, repleta de conexão genuína e respeito mútuo, um porto seguro após a tempestade. Percebi que o verdadeiro sucesso não se constrói com ambição ou vingança, mas com caráter e propósito sereno. Visitei o túmulo da minha mãe, finalmente em paz com a jornada que fiz por ela. O peso da humilhação pública havia se dissipado, substituído pela dignidade serena de um homem que sobreviveu ao fogo e encontrou seu verdadeiro norte. A história terminou não com um grande triunfo, mas com a paz sutil e duradoura de uma vida verdadeiramente vivida, lições aprendidas e um futuro construído sobre bases sólidas. Os anos se passaram. Minha nova empresa prosperou, construída sobre o zumbido constante da integridade e do valor real, focando em projetos comunitários, trabalho honesto e duradouro. Brenda se tornou um exemplo a ser evitado, seu nome sinônimo de ganância corporativa e traição pessoal em todos os círculos empresariais. Ela cumpriu uma pena reduzida por seus crimes, saindo da prisão visivelmente destruída. Ocasionalmente, uma notícia surgia sobre Brenda, trabalhando em um emprego de baixa remuneração em uma parte esquecida da cidade, um contraste gritante, quase irreconhecível, com sua vida brilhante anterior. Eu não sentia alegria com essas notícias, apenas uma melancolia silenciosa pelo imenso potencial perdido, desperdiçado por suas próprias escolhas. Dediquei-me a orientar jovens engenheiros, compartilhando minha sabedoria não apenas sobre habilidades técnicas, mas também sobre integridade, ética e trabalho árduo. Construí uma casa pequena e modesta em uma cidade tranquila do meio-oeste, longe da ambição e do barulho da cidade grande. Eleanor Vance faleceu em paz como viveu, deixando-me uma pequena e significativa lembrança. Seu exemplar gasto dos ensaios de Emerson, uma silenciosa recordação de sua orientação constante. Com o tempo, aprendi a perdoar, não Brenda, mas a mim mesma, pelas escolhas que fiz, pelo longo e sombrio caminho que percorri para alcançar um certo tipo de justiça. Conheci Sarah, uma mulher gentil e centrada que apreciou minha força silenciosa e minha natureza honesta, enxergando além da narrativa pública. Nossa vida juntas foi simples, repleta de conexão genuína e respeito mútuo, um porto seguro após a tempestade.
Percebi que o verdadeiro sucesso não se constrói com ambição ou vingança, mas com caráter e propósito sereno. Visitei o túmulo da minha mãe, finalmente em paz com a jornada que fiz por ela. O peso da humilhação pública havia se dissipado, substituído pela dignidade serena de um homem que sobreviveu ao fogo e encontrou seu verdadeiro norte. A história terminou não com um grande triunfo, mas com a paz sutil e duradoura de uma vida verdadeiramente vivida, lições aprendidas e um futuro construído sobre bases sólidas.